Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor e estudar a palavra dele. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós leremos do versículo 1 ao versículo 10. Leiamos a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Oremos. Pai, obrigado porque tua palavra é viva e fala conosco, Pai. Neste momento, que eu diminua, Senhor, e que somente tu apareças, ó Pai. Abra o nosso coração para que a gente possa compreender o que tu tens para nós nesta manhã. Te agradecemos e te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Outro dia eu estava lendo o Facebook e um parente meu, um primo meu, postou como Deus fizera a sua obra na vida dele. Ele tinha se enveredado para o caminho do crime, e das drogas, foi pego, foi preso, e dentro da prisão ele estava contando como Deus o tirou dessa vida e como Deus o salvou. Ele continuou preso durante um tempo e agora que está do lado de fora, ele testemunha acerca daquilo que Deus fez com ele. Mas não é só no caso dele. Todos nós estávamos nessa situação. E é isso que o texto nos fala. Hoje, o que nós vamos estudar é acerca de como Deus nos vivificou. Como Ele graciosamente nos vivificou em Cristo. Nós primeiro vamos ver como nosso estado anterior, o estado de morte, como Deus fez e a consequência daquilo que Deus fez. E a primeira coisa que nós vamos ver é que nós estávamos mortos. Acompanhem a palavra do Senhor novamente aí do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. No texto original, não tem essa primeira parte, ele vos deu vida. Ela começa assim, vocês estavam mortos. Mas por que na nossa tradução em português, aparece ele vos deu vida. Esse ele vos deu vida só vai aparecer lá no versículo 4 e 5. E é o verbo principal. Só que Paulo, usando de uma linguagem, de uma figura de linguagem, no estilo, ele coloca o objeto antes do sujeito e da ação. Isso ele fez para dar ênfase àquela situação. Né? Aqui para nós, e também no inglês, que a maioria das versões também vem dessa forma, ele às vezes fica difícil da gente compreender essa situação do texto. Então, o tradutor colocou lá na frente. Mas o que Paulo estava querendo aqui mostrar, evidenciar, era o quão era a situação dos seus leitores antes que Deus os salvasse. E ele começa dizendo, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eles estavam mortos. Paulo aqui não está usando de uma metáfora. Ele está afirmando, vocês
eram mortos. Eu lembro de duas experiências relacionadas à morte. A primeira foi o primeiro velório que eu fui quando eu era pequeno, por volta de 6, 7 anos. Uma irmã da igreja que, após sair do ensaio do coral, era a pianista do coral, enquanto esperava o ônibus, a poucos metros da igreja, um carro desgovernou e pegou-a no ponto de ônibus. No dia seguinte, não lembro muito bem, eu acho que no dia seguinte, durante o velório, foi a primeira vez que eu vi um corpo. Aquela moça que antes estava ali ensaiando com o coral, que tocava todos os dias, uma moça bem vívida, cheia de vida, estava ali parada. Lembro-me das pessoas chorando em cima do corpo e perguntavam por quê, mas ela continuava ali parada. Não tinha resposta nenhuma a tudo aquilo que acontecia à sua volta. Lembro-me de pensar depois, nunca mais vou vê-la, nunca mais iremos vê-la. A outra experiência que eu tive marcante em relação à morte foi quando eu entrei na faculdade. Quando eu fiz faculdade de farmácia, nas primeiras aulas de anatomia, ficamos, no meu curso na época, só foi para o segundo semestre, a disciplina de anatomia, e nós estávamos ansiosos por aquela aula, a tão temida aula de anatomia. Era um misto de medo e expectativa do que ia acontecer. Lembro que também na primeira aula o professor nos reuniu para explicar as normas, como seriam feita a disciplina e as normas dentro do anatômico. O anatômico é ali a sala, o laboratório onde a gente trataria. E ele foi falando que, olha, a gente tem que usar tal roupa, luva, isso, aquilo, nos paramentarmos, igual a gente está fazendo hoje por causa do Covid. E aí ele fala assim, vocês têm que ter, sobretudo, respeito pelas peças. Peças. Isso mesmo. Era assim que era tratado aqueles corpos. E aí quando nós fomos para pôr a mão na máscara, efetivamente, aqueles tinham duas partes. Uma parte onde os corpos ficavam sobre a mesa, onde eles eram dissecados, e alguns tanques onde ficavam partes dos corpos. E durante aquele processo todo, a gente ia ficando frio e já não mais tinha expectativas e tratávamos como peças. Você podia cortar com bisturi para fazer dissecação. Você pegava, levava daqui para lá, de lá para cá. Mas já não tinha mais vida. Eles não podiam responder. Essa era a realidade nossa antes de Cristo nos salvar. Nós estávamos mortos. Não tínhamos como responder a nenhum estímulo. A morte, no sentido bíblico, é quando nós estamos afastados de Deus. Não era morte física. E ela surgiu lá nos nossos pais, quando eles resolveram desobedecer a palavra do Senhor e comeram daquele fruto. Deus prometera no seu pacto que eles podiam fazer o que eles quisessem dentro do jardim, mas se eles comessem do fruto, certamente morreriam. A morte veio naquele momento em que eles comeram o fruto. Não foi a morte física, que também é uma separação, mas a morte espiritual. É estar afastado de Deus, estar alheio a Deus e às coisas de Deus. É assim como nós estávamos. E isso leva a consequências, que aí no texto ele vem dizendo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A nossa natureza morta é que nós estávamos mortos no pecado. E se estávamos mortos no pecado, nós andávamos conforme essa condição. Primeiro ele fala que nós andávamos segundo o curso deste mundo, ou seja, o mundo
Não é como o mundo físico que a gente está falando. O mundo aqui é o mundo, os valores que o mundo nos impõe. Quando nós estamos no mundo, não importa a nossa condição. Nós seguimos os valores do mundo. Hoje em dia isso está muito premente, porque nós vemos cada vez mais os valores sendo denegridos, deturpados. Por exemplo, o sentido de família está sendo alterado. Coisas que eram absurdas para a gente no passado, hoje em dia, estão sendo normais e aceitos socialmente. O mundo que nós vivemos, ele está contra Deus, ele está à parte de Deus. E esses são os valores que esse mundo trazem. E nós os seguíamos dessa forma. Ele também fala que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Ou, numa tradução melhor, o governante do poder do ar. Ele está falando do diabo, de Satanás. É esse aqui que a gente anda. Olha só, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são todos aqueles que não foram salvos, e era o nosso estado anterior. Nós fazemos a força do diabo. A gente às vezes tende a minimizar, mas o Satanás, ele exerce sua influência neste plano. Quando fala o ar na cosmologia hebraica, é este local aqui, a atmosfera em que nós vivemos. Porque foi de lá que ele foi para cá que ele foi precipitado. O diabo, ele não é poderoso. Não é onipotente, igual Deus é. Mas ele está atuando agora neste mundo. Como atuou lá com Adão e Eva. Como tentou atuar com Cristo. Ele também é que atua influenciando, tentando afastar os que são os eleitos de Deus, as coisas más, e trazendo aqueles que estão no mundo, os filhos da desobediência, para as coisas más. Ele também, nós também, estamos inclinados às coisas da nossa carne, à vontade da nossa carne e do nosso pensamento. Quando nós estávamos mortos, nós só queríamos satisfazer aquilo que estava dentro do nosso coração. A carne é aquilo que nós somos, é a nossa vontade, é aquilo que o nosso coração quer. E como mortos, longe de Deus, a carne só quer satisfazer a sua própria vontade. Nós queremos satisfazer apenas aquilo que nós desejamos. Não importa o resto. A nossa vontade é fazer aquilo que nós queremos. Nós éramos escravos. Escravos da nossa vontade, escravos do mundo e escravos de Satanás. Nós éramos mortos primeiros em delitos e pecados, nós éramos escravos do pecado. O mesmo meu primo lá, ele mandou também direcionado a colegas como ele fala, se você acha que tudo aquilo que você achava que fazia, que você podia se drogar à vontade, que podia roubar, que fazia parte de alguma organização, se isso era liberdade, engano. Era escravidão. A parte de Deus, nós somos escravos do pecado. Sabe por quê? Porque nós somos filhos da ira, como está dizendo no versículo 3. Filhos da ira é o resultado da queda. Nós somos culpados dos pecados. Porque, como diz em Romanos 5, pelo pecado de Adão, toda a sua descendência se tornou
pecadora e sujeito à ira de Deus. Nós sempre falamos do amor de Deus, porque Ele é amor. Esquecemos que Deus é justo e que nós não merecemos nada. E a culpa imputada a nós, através de Adão, nós a temos. A ira de Deus recai sobre nós porque nós somos também culpados. Culpados dos pecados. E se nós somos culpados e condenados à morte, nós estamos longe de Deus e não podemos responder a nenhum estímulo. O morto, aquele que está longe, ele não consegue ouvir, não consegue falar, ele não sente dor, ele não sente emoção. Ele não pode fazer nada. E quem que pode? Agora vem a ação. Olha aí no versículo 4. Mas Deus. A ação está aqui, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida. Não foi uma ação nossa. Nós não vivemos por nossa vontade. Foi um ato de Deus. Ele quem nos deu a vida. O engraçado é que começa aqui com mais Deus. Lá em Gênesis 3, durante a queda, fala mais a serpente, mais o diabo. A ação aqui é Deus agindo em nosso favor, porque nós não teríamos condição nenhuma. E aí, Paulo usa três verbos que são neologismos, são palavras que ele inventou. Ele nos deu, se não foi simplesmente... Não, mas por que antes ele nos deu vida? E aí ele começa a dizer, porque ele é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou. Nós não merecíamos nada. Nós estávamos mortos, como esse próprio versículo diz. Porque nós estávamos mortos, a gente não podia responder nada. A gente, morto pelo morto, não revive. Mas, sobretudo, por causa de sua misericórdia e amor. Misericórdia é fazer o bem para quem não merece. Nós não merecíamos. Deus fez isso por misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou. Mas que amor foi esse? Todo mundo conhece João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o seu grande amor, que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Nesse mesmo pedaço aí, ele fala, nesse mesmo trecho lá de João 3, Nicodemos se achega a ele, Senhor, a gente sabe que tu tens as palavras. Ele fala assim, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Você tem que nascer de novo. E aí ele começa a explicar como que nasce de novo. Deus nos vivificou porque Ele era rico em misericórdia e no amor com que Ele nos amou. E Ele fez, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo, ou nos vivificou em Cristo. Antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Agora nós fomos vivificados em Cristo. É uma natureza completamente diferente. A natureza com a qual nós fomos embutidos agora é a natureza de Cristo. Nós agora fazemos parte do corpo de Cristo. E essa é uma temática de todo o livro de Efésios. Como nós agora, através da ação de Deus, nós fomos vivificados para fazer parte do corpo. O que ele está mostrando aqui para os Efésios, um pouco no capítulo 1, ele fala que, lá no finalzinho, ele vai falando que ele ora pedindo que Deus ilumine as mentes deles para que eles possam ver o grande poder com que Deus exerceu em Cristo Jesus, o ressuscitando
e fazendo assentar acima de todos os principados e potestades. Aquele mesmo poder com o qual ele vivificou a Cristo, como ele ressuscitou a Cristo, é o mesmo poder que está agindo neles. Ninguém conhecia alguém que havia sido ressuscitado. E sabe o que ele fez? Não simplesmente vivificou, mas ele também ressuscitou a nós juntamente com Cristo, bem como ele nos assentou com ele na glória. Quando ele fala que ele nos ressuscitou, quer dizer que nós nascemos numa nova condição sem pecado. Antes, nós andávamos escravos do pecado e de Satanás. Hoje, nós estamos ressuscitados, justificados em Cristo. Foi esse ato de ter morrido e ressuscitado, e nós ressuscitados com ele, é por causa disso que nossos pecados estão justificados. Agora Deus olha para a gente e fala assim, olha, vocês foram justificados. Já não há mais condenação. E por fim, quando estamos assentados com ele, nós estamos glorificados. A glória que ele recebeu quando ascendeu ao céu e está assentado à direita do Pai, nós compartilhamos disso com ele e nele. Porque agora nós podemos gozar da glória junto com ele. E um detalhe, nós estamos ao lado do Pai. Antes nós éramos filhos da ira, mas agora nós somos glorificados. Estamos junto ao Pai. Nós passamos a ter intimidade novamente com Deus. Esse é o sentido da vida. Ter de novo a comunhão e a intimidade com Deus. É isso que Deus fez contigo e comigo. Mas, para quê? E agora? A partir de agora, qual é a nossa nova natureza? A nossa natureza é de vida. Nós estamos vivos em Cristo. E por isso nós devemos demonstrá-la. Olha aí no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele repete aquilo que ele repetiu, que ele falou lá no versículo 5. Pela graça sois salvos. Esse sois salvos aqui, ele está num tempo verbal que diz o seguinte: essa ação de salvar, ela aconteceu efetivamente lá no passado, mas o efeito dela é agora. Nós somos salvos naquele momento lá atrás, mas neste momento, e ela traz as consequências hoje. Nós fomos salvos no exato momento em que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas as consequências nós estamos vivendo hoje. E como que a gente pode fazer isso? Mediante a fé. A fé é o instrumento pelo qual nós nos obtemos essa salvação. Nós antes estávamos mortos, mas Deus nos reviveu de forma com que agora nós podemos responder ao seu estímulo. Através do Espírito Santo agora, já que estamos vivos na obra regeneradora de Cristo, nós podemos responder a este Deus da graça. Nós podemos confiar na obra salvadora de Cristo e confiar que todo o evangelho que foi pregado, nós seremos salvos nele. Mas a fé também não vem completamente de nós. Nós temos a nossa ação. Nós temos que confiar nele. Mas todo o processo da salvação, a fé, é um dom de Deus. É um presente de Deus. É Ele quem nos dá. Quando fala dom aqui, é algo que alguém dá para outro porque quer. Quando você ganha um presente que você nem espera, ou quando você ganha alguma coisa
Outro dia eu recebi um mimozinho, um presente, eu falei assim, não, mas eu não aceito a pessoa. Você não tem que não aceitar. Você aceita porque eu estou te dando de coração. Eu estou te dando porque eu quero. A salvação, meus irmãos, é um dom de Deus. Ele está nos dando porque Ele quer. É lógico que nós temos que ter a nossa parte. A fé, confiança de que o evangelho que foi pregado, o evangelho da salvação, nos apoderarmos para que aí nós possamos fazer parte daquele corpo vivo. Olha o contraste. Não por obras. Não há nada que você possa fazer, seja boa, que você pode chegar a Deus. É tudo presente dele. Para que você não se glorie. Não se vanglorie disso. Porque a salvação é nos dada, desde lá da eleição, para a própria glória de Deus. E a gente acha que nós devemos ter algum ato nisso. Mas não, meus irmãos. Nós temos que responder à salvação sendo novas criaturas, efetivamente. Olha o que diz o versículo 10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pois somos feitura deles, nós somos obra dele. A palavra feitura aqui, ela é a mesma palavra que originou a palavra em português, poema. Nós somos um poema de Deus. Um poema, ou uma obra que é feita, alguma coisa que é feita, ou algo construído por. Foi Ele que nos fez. E Ele nos fez com o objetivo de glorificar a Deus também com as nossas vidas, através das obras que Ele preparou. A gente acha que boas obras é quando nós nos colocamos e fazemos o bem a um e a outro. Não. Boas obras são boas obras em Cristo Jesus. É nós fazermos as boas obras para a qual nós estamos sendo direcionados todos os dias. O nosso espelho para boas obras é o próprio Cristo. É a nossa santificação diária. Boas obras é você seguir aqueles 2 principais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Boas obras é ser um bom patrão. Boas obras é ser um bom funcionário. Boas obras é ser um bom pai, um bom filho. Mas isso é resultado da graça de Deus. Você poderia antigamente, há pessoas aí no mundo que estão mortas, mas que fazem boas obras. Pela graça comum, as pessoas fazem boas obras. Mas as boas obras a que ele está se referindo é aquela que vem de uma nova vida em Cristo. E é assim que nós devemos ser. Como você tem sido como cristão? Você tem feito boas obras? A sua vida condiz com ser obra de Deus? Faça uma reflexão e pense em todas as coisas que você faz. Quando você fala mal do irmão, isso é boa obra? Quando você não é bom funcionário, isso é boa obra? Quando você não serve a Deus adequadamente, é boa obra? Como você tem vivido? Nós devemos lembrar que nós estávamos mortos. Mortos nos delitos do pecado e andávamos conforme o mundo. Mas essa condição, Deus mudou. Ele nos deu vida. Nós somos salvos pela graça dele. E, portanto, nós devemos viver de acordo com essa nova condição. Nós somos feitura dele. Nós devemos viver
de acordo com ele. Como diz lá em Tiago, a nossa fé sem obras é morta. Deus nos fez com um propósito de glorificá-lo, inclusive com as nossas ações. Em todas as coisas da nossa vida, em tudo nós devemos glorificá-los. É isso que você tem feito? Você que é nova criatura, o poema de Deus? Que nós possamos viver de acordo como Ele quer. Que a cada dia nós podemos procurar sermos iguais ao nosso modelo principal, aquele no qual nós estamos vivos, Cristo Jesus, o autor da nossa vida. Amém.